Olá, seja bem-vindo à websérie Profissão Professor. Você vai conhecer a história de Davidson Cauê, um menino da periferia de São Paulo que decidiu ser professor, ao invés de ser um advogado, um administrador de empresas, como queriam seus professores e sua família. Essa história, professor, é parecida com muitas histórias. É parecida com a sua, com a minha, com a nossa história. No episódio de hoje, é sobre isso que vamos falar, sobre a escolha de ser professor, a dificuldade para assumir essa escolha e tudo mais o que ela traz, os benefícios, os benesses, as alegrias e as tristezas. Acompanhem conosco a discussão e conte-nos também como foi a sua história. Afinal de contas, nesse episódio, você é a personagem principal. Seja bem-vindo à websérie Profissão Professor. E aí, velho? Como é que você tá? E aí, mano, beleza? Firmeza, tô te ligando para saber se você se inscreveu lá. Ah, não me inscrevi não. Tô na dúvida ainda. Se eu faço Dúvida? história ou pedagogia. Mas e direito? Tu não ia fazer direito? Eu já me inscrevi. Não, vou fazer pedagogia mesmo. Não dá pra eu pagar direito não, mano. É muito caro, tem que trabalhar. Pô, velho. Não, mas tá sussa. Boa tarde, gente. Pois é, boa tarde. Tá sussa, né, Diego? Tá sussa. Boa tarde, Gente, Paulinha. Prazer ter você. boa tarde, Diego. Prazer ter todo meu mundo que estar tá assistindo. aqui. Um grande abraço, quem está em casa aí, quem está assistindo, bastante gente já acompanhando. Vamos começar essa websérie, essa discussão do que é ser professor no Brasil, né? Antes de mais nada, vamos nos apresentar. Eu sou, para quem não me conhece ainda, a professora Paula Marques, sou professora de língua portuguesa e estou todos os dias na sala de aula professorando. E você, Diego? Eu sou professor de história, Ministério da Pedagogia, e também continuo na sala de aula todo dia. Deve ter aluno aí assistindo, porque eu fiz a maior propaganda. Com certeza. Aluno, ex-aluno, não é? Né? Nós temos uma teia, né? Professor vai formando teias, né, Diego? É interessante isso. Eu nunca tá sozinho, né? Tá sempre com muita gente. Exatamente. Isso é muito bom, né? Na constituição dessa história. Por que a gente está fazendo uma websérie chamada Profissão Professor, focada nessa personagem chamada Davidson Cauê? Primeiro de tudo, nosso objetivo é trazer para a discussão esse papel do professor nos dias de hoje. Mais do que nunca, né, a pandemia trouxe para a sociedade a discussão do professor. Quando a gente vê os pais reclamando, falando da falta que nós fazemos, nós precisamos nos encher de orgulho da profissão que escolhemos. Por causa disso, o nosso muitíssimo obrigado à editora FTD, à Elaine e a todos que puderam, né, que trouxeram a oportunidade de discutir este papel nos dias de hoje, porque o objetivo é exatamente esse, mostrar para a sociedade que a personagem principal hoje dessa websérie é o professor, é o Diego, é o Douglas, é a Paula, é todos os professores que estão aqui, ó, no backstage, fazendo o trabalho deles para a gente estar aqui, né? Então, o nosso obrigada à professora Elaine, que está aqui atrás, orientando tudo isso para que isso esteja acontecendo, a professora Bruna, a professora Lauri, e a tantos professores que permitem que isso esteja sendo possível, não é? Então, nosso objetivo é empoderar esse profissional, não é, Diego? É isso, a ideia é conseguir trazer desde muita informação de pesquisa do tema, debater o tema. A ideia também é perceber como que é esse cotidiano da escola, que às vezes não tá, que às vezes não, que a pesquisa não consegue capturar. A ideia é trabalhar sem romantizar, mas com o pé no chão do que é a escola, do que é ser professor nos dias atuais. E olharmos, para a gente olhar para frente de como vai ser essa profissão daqui para frente, é necessário a gente olhar para o passado, é necessário a gente recuperar toda essa trajetória de formação, de profissionalização dos professores. Por isso, é o que vai fundamentar aí a websérie e que vai permear todos os episódios, né, Paulinha?
todos Exatamente. vão permear por esse fundo dos processos de formação e identidade dos professores. Antes de mais nada, Diego, é importante porque para esse professor de formação e informação, né, é fundamental que ele saiba como se certificar com essa websérie que nós estamos iniciando hoje. Professor, verdade, o certificado você conseguirá por meio de um link que estará no chat e na descrição da nossa live, da nossa webinar no Facebook. Você precisa acessar esse link e responder a uma pesquisa para que a gente conheça esse professor que nos acompanhou, que está nos acompanhando. Afinal de contas, essa websérie é para o professor e será feita por professores. Então, é fundamental que você nos ajude na pesquisa para o seu certificado e para que a gente também tenha uma noção desse professorado que nos acompanhou ao longo dessa história. Serão, como a gente explicou na live, 4 episódios, em todos eles a personagem Davidson Cauê vai crescendo, vai amadurecendo, e como cada um de nós estará em momentos diferentes na sua trajetória, né, Diego? É isso aí. E aí, Diego, como que é, né? Vamos pedir para os professores já começarem a participação aí no chat. Professor, qual foi a reação das pessoas quando você disse que queria ser professor? Tá? Então, assim, conte pra gente, e para isso a gente vai pedir que vocês usem o hashtag profissão professor ou o hashtag FTD Educação, contando-nos como foi que as pessoas reagiram quando você quis ser professor, né? Quando você decidiu ser professor. Então, não deixe de nos ajudar, lembrando que é uma websérie e que você pode mudar completamente a história do Davidson Cauê. Paula, você vai registrar essa história? Olha, vamos lá. Já que você está trazendo a questão, por que não transformar a história desse professor num livro? E aí, eu começo a escrever a história dessa personagem hoje. Como é que começa essa história, Diego? Paula, já começou a registrar. Né, já começou a registrar. Eu quero iniciar aqui, né, a fala, mas para a gente abrir esse debate, eu gostaria já de abrir provocando. A gente da história chega, né, problematizando. Eu Professor de história perguntar para você, conta como você se tornou professora. Conta para a gente rapidinho. Então tá, eu já começo a fazer o registro no caderno, que vai ser o nosso livro. Lembrando que a gente vai registrar todas as histórias que a gente for ouvindo ao longo desse momento, né? Bem, a minha história de professora tem muito a ver com a minha vida pessoal, né? Eu sou filha de imigrantes portugueses, de pais que não puderam. Olha, já tem gente respondendo, viu, Diego? Vou ter que parar. A Marcela Pires comentou: nossa, você é tão inteligente, vai fazer letras, por que não faz direito? Justamente. Eu também ouvi isso, viu, Marcela? Exatamente. E aí, olha só, Diego, vou então narrar minha história, porque eu escolhi ser professora. A minha família, como eu disse, é uma família de imigrantes portugueses. Eu ouvia narrativas portuguesas desde sempre, mas os meus pais não tiveram oportunidade de estudar quando chegaram ao Brasil, eles precisavam trabalhar. E eles tinham um ofício, né? Eles eram padeiros, e eu ia com eles à padaria, trabalhava, e a minha avó, que era aquela avó bem, né, maternal, que cuidava dos netos para que os filhos pudessem cuidar da padaria, ela era catequista. E eu acompanhava a minha avó nas aulas de catequese que ela dava. E quando eu já estava na oitava série, né, que na época não era oitavo ano, no nono ano, eu já podia ajudar minha avó a dar aula. E eu amava ir às reuniões de catequistas, olha o que eu amava fazer. Planejar as aulas que seriam dadas. Não tinha coisa mais legal do que... Havia um livro... da como chama essa? CNBB? CNBB. Havia um CNBB. livro da CNBB que orientava como deveriam ser as aulas das catequistas. E eu
adorava acompanhar esse livro, organizar essas aulas, e tinha encontro aos sábados, e eu queria ir com a minha avó. E eu, então, me tornei catequista. Eu passei o ensino médio, os 3 anos do ensino médio, Diego, sendo catequista e super envolvida com a igreja, com os eventos da catequese, e aí, vou recuperar a nova, né? Com o fazer pedagógico. Eu estava lá dentro da sala de aula todo sábado, querendo saber por que o menino não fazia aula todo sábado, por que ele deixava de ir um sábado, o que afastava os meninos da aula de catequese. E foi isso que foi me encantando para quando eu decidi, no final de ensino médio. E aí tem uma coisa interessante, eu fiz ensino médio técnico em administração de empresas, porque como meu pai tinha padaria, o que eu tinha que fazer? Administrar padarias. E quando eu disse, Marcela, que disse aqui, né, você vai fazer letras, o que eu ouvi foi exatamente isso, né? Como assim? Você fez um curso técnico de administração de empresas, você cuida da padaria também e vai fazer letras? Em hipótese alguma, né? Foi para os meus pais uma coisa muito difícil aceitar que eu, a primeira filha, e aí é uma coisa interessante, né, Diego, acho que você vai trazer isso, a primeira filha a fazer faculdade, meus pais têm um 4º ano, né, então, assim, eles não puderam estudar, e aí, quando eu entrei na faculdade, eles estudaram comigo, eu posso contar uma história engraçada, Diego, do meu pai? A minha mãe, na feira, quando eles eram feirantes, ela tinha um caderninho de poemas, e ela passava pelos, né, pretendentes, pelos namoradinhos, para eles registrarem um poema. E o meu pai escreveu um poema muito lindo, e era assim, o orgulho da minha mãe mostrar para a gente o poema que o meu pai fez. E qual não foi a minha surpresa ao cursar letras, descobrir que o poema que meu pai fez era de Casimiro de Abreu. E eu entrei num dilema pessoal no curso de letras, quando eu estava lá no meio do curso de literatura, e eu falei, poema do meu pai, não pode ser, poema do meu pai aqui no livro de literatura, falar para minha mãe ou não falar que não foi ele que escreveu. Você imagina? Quantos anos de casado já? Eles hoje têm, vão fazer 50 anos de casado, na época do poema. Você imagina contar para eles, mãe, o papai não escreveu aquele poema, foi um escritor, um poeta, mas olha, eu vivi um dilema muito sério, porque assim, talvez se eu não tivesse cursado faculdade, né, eu nunca saberia que aquele poema não era do meu pai, né? Esse seu relato, Paulo, é muito bom, porque assim, a gente começa a perceber que as trajetórias para a decisão, os caminhos para a escolha de ser professor, eles são plurais, eles são diversos. É muito interessante pensar que não há uma identidade única professoral, ela é plural, ela tem diversos caminhos, e é importante a gente pensar nessa perspectiva aqui. É legal que a mesma professora que coloca que... Uma professora que coloca que perguntaram se era, né, como vai fazer pedagogia, professora Ana Menezes aqui, vai perder tempo com isso, tal, ou mesmo o outro caso da professora Elvira, que coloca que foi muito incentivada por professores. Esses recursos da escolha da profissão, eles não são únicos, eles são diversos, embora tenham modalidades, tenham categorias que a gente pode analisar. Então, é interessante perceber isso. O Nóvoa aparece e ele faz algumas perguntas interessantes sobre esse conjunto de escolhas, né? Ele faz algumas perguntas que são norteadoras para a gente. Então, uma pergunta que eu quero destacar, que ele faz lá em 95, que imagem é que as pessoas têm de si como professores, em situação de sala de aula, em momentos diferentes da carreira. E esse é um ponto importante, porque nem todo professor está no mesmo momento da carreira.
E nem Isso todo é fundamental. ser professor tem o mesmo impacto em diferentes tempos. Os tempos de escolher ser professor, eles são distintos. Quem escolheu ser professor no final dos anos 70, no começo dos anos 80, no começo dos anos 2000, quem escolhe agora. Essa temporalidade, ela é importante. E aí ele segue, terão a percepção de que modificaram os processos de ânimo, de motivação, de dar aula, de animação, e sua relação, a organização das aulas, e suas prioridades, o domínio da matéria que ensina, isso tudo muda, isso tudo tem relação com a escolha. A gente consegue perceber a nossa escolha no início da carreira, ao longo dela, nas etapas. Como que a gente vai responder essas perguntas das trajetórias? Como que a gente escolhe a profissão, né? Nova série, na outra página, Lauri, nova série, com a sequência. Será que há fases ou estágios no ensino? Será que um grande número de professores passam pelas mesmas etapas, pelas mesmas crises, pelos mesmos acontecimentos, tipo o mesmo termo de carreira, independentemente da geração a que pertence, ou haverá percursos distintos de acordo com o momento histórico da carreira? É isso. Tentar recuperar o que é a profissão professor e iniciar com essa pergunta, né? Iniciar com essa pergunta do que te motivou a escolher é decisora. Pode tirar, Lauri. O que te motivou a decidir ser professor? Como você chegou à carreira? Pode tirar o PPT. Como você chegou à carreira é importante, né? Essa lógica, ela tem um peso para a permanência dela. Foi muito difícil? Não foi difícil? Teve apoio? Não teve apoio? Foi simples. Eu voltei depois e me formei, mas não queria ser professora. E aí, Paula, tem uma coisa bonita da gente falar e pensar que, assim, não tem caminho único para essa carreira, para essa trajetória. Não tem uma lógica de único percurso possível bonito. O percurso bonito é o que deu. A escolha bonita é a que fez, né? E, quem coloca? Minha formação profissional como professor ao ensino médio. Ali que aprendi, além da didática, me desenvolvi como ser humano. Agradeço minhas professoras em licenciatura de arte. Olha que interessante que você está trazendo, né? Vamos pegar a personagem que a gente vai usar como fio condutor da nossa websérie, que fala para o amigo que, ao invés de fazer direito, né? Então, a gente vai sempre retomando o vídeo inicial, porque é ele que vai desenvolver a nossa websérie. Ele fala para o amigo que, ao invés de fazer direito, que é muito caro, ele decide fazer pedagogia. Então, olha que interessante, há um querer fazer, né? Ele quer, eu vou fazer pedagogia. Mas tanto é que ele termina dizendo, estou sussa, que a gente recuperou no final, né? A gente inicia falando, estou sussa, quer dizer, eu quero fazer pedagogia. Tudo bem. Tudo bem, né? E eu imagino, quem está aí... Eu acho que é importante a gente trazer isso, porque, assim, fazer pedagogia, ao invés de fazer o curso que o professor idealizou, né? Então, assim, eu, por exemplo, eu nunca quis fazer outro curso, eu não quis fazer direito e acabei em letras, eu quis fazer letras, esse foi o meu desejo, né? Paula, agora... Eu fiz magistério, né? Eu vi que tem gente que também fez magistério. Agora não tem mais magistério, de 2010 para cá não tem. Não é que não tem, existe. Inclusive, meu doutorado sobre isso, existe magistério, mas eu fiz magistério. E numa das últimas frases que eu escrevo no mestrado, fala assim, eu saí do Cefam sem saber ser outra coisa senão professor. Porque a gente mergulhava naquela formação. Dos 14 aos 17, a gente não sabia ser outra coisa senão ser professor, né? E aí eu quero só problematizar com algumas perguntas para a gente deixar aberto e ir respondendo ao longo do percurso, né? Como que a gente vai imaginar esse RG professoral? Essa carinha no RG. Essa identidade, né? Essa identidade professoral. E aí eu brinco que é Globo Repórter, sem fazer propaganda, porque eles não estão patrocinando, mas é assim, o que come, o que faz, de onde vem,
quanto ganha, o que consome, o que gosta de ler, onde mora, como se relaciona com os alunos. Essas perguntas a gente tem que tentar trazer luz para discutir, para tentar fundamentar o que é ser professor no Brasil hoje. Quem escolhe a carreira? Como que é essa escolha para ir para o magistério, seja na pedagogia, na educação física, na história, em letras, ou no magistério, quem fez o magistério, como foi? Gente que fez o magistério era menino, 13, eu fui com 13, 14 anos. Como que é essa carreira, né? E aí, sim, qual é o perfil desses estudantes das licenciaturas, né? Como que esses estudantes são, que é o que o Nova nos provoca a pensar antes da carreira e depois dela, né? Você sabe que é muito interessante você trazer essa discussão que o Nova fala, né? Porque se a gente pensar nesse professor antes da carreira e depois dela, quantos professores hoje, na carreira de professor, trazem em si a memória dos professores que tiveram? Então, olha que interessante. Para estar aqui hoje, eu pedi que vários alunos meus me escrevessem memórias das minhas aulas. E eu tive uma surpresa, Diego, porque eu fui professora do magistério muitos anos, mas eu tive como resposta vários ex-alunos de cursos técnicos, como de administração de empresa, porque eu voltei a dar aula na Fundação Bradesco, que hoje se tornaram professores. Então, eu tive um aluno chamado Renato, eu sei que ele deve estar aqui ouvindo, porque ele me escreveu que assistiria, que ele me disse, professora, você não imagina, faz 20 anos que eu fui professora dele, que eu me lembro exatamente da sua história, quando você esteve com Fernando Pessoa, lá no Chiado, e você contou em aula tão emocionada para a gente, essa história me marcou, e eu decidi fazer letras na faculdade. Então, eu estou aqui acompanhando a professora que diz, olha, eu escolhi ser professora por causa da minha professora do ensino médio, o quanto eu me emocionei quando eu vi a história deste meu aluno me dizendo que escolheu ser professor por causa de uma história que eu contei lá longe, que eu não sabia que impactaria tanto o meu aluno. E aí, assim, dos nossos alunos, levam para as práticas dele em salas de aula aquilo que nós fomos. Então, volto a citar Bakhtin, filósofo de linguagem, importantíssimo para quem estuda a linguagem. Os nossos seres, nossos textos são atravessados pelos textos dos outros. Então, sim, eu, como professora, sou a professora que tive. Então, eu sou um pouco da minha professora Maria da Conceição, lá do 7º ano, né? Então, o Nova até defende que quem devia dar aula para professor é professor, né? Por quê? Porque são esses professores que nos formam professores. Então, quando o Davidson Cauê quer ser professor, lá no início do nosso vídeo, hoje, do nosso episódio, ele quer ser professor por quê? Porque muita certeza, ele teve bons professores, ele teve professores que marcaram, né? Perfeito. E essa é a história do nosso agora, né, o Diego, que vai falar um pouco, e essa é a história de um amigo nosso. Isso, agora é o vídeo do Douglas. Que vem contar para a gente como é que ele virou professor. Então, nós vamos ouvir agora o vídeo do nosso colega Douglas Dantas, professor de matemática, contando, Douglas, como foi que você decidiu ser professor? Na primeira live dessa websérie, eu tive a oportunidade de contar um pouco sobre os professores que me inspiraram a ser professor de matemática. Dando sequência nessa minha trajetória, com 17 anos, eu tive que fazer muitas escolhas, e uma delas foi prestar vestibular para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu tive muito apoio da minha família e desses professores da escola que eu estudava. Isso foi muito importante e me deu confiança para chegar no vestibular, acreditando que eu iria conseguir uma vaga. E assim foi. O resultado saiu e eu ingressei na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu sou o primeiro filho que entrou numa universidade. Isso faz toda a diferença, porque ninguém da minha família tinha muito contato com esse universo que é uma universidade, né? Então, eu tive muitas dificuldades no início para entender esse ambiente.
E tudo começa no primeiro dia, né? O primeiro dia, minha família me levou até a universidade. Nós não sabíamos nem fazer a matrícula, né? Estávamos todos muito perdidos naquela universidade. E depois de conseguir acertar um pouco a questão burocrática, administrativa, eu fui para a minha primeira aula inaugural, onde, mais uma vez, eu fui surpreendido que eu tinha que fazer uma escolha. Eu tinha que optar por fazer matemática, bacharelado, licenciatura ou matemática aplicada à computação. Não estava nos meus planos isso, afinal eu entrei achando que eu ia fazer um curso de matemática e não sabia dessas modalidades. Então, muito tímido, eu perguntei se eu poderia fazer as 3. Nesse primeiro dia, o coordenador então me chamou e ele foi muito importante ele me apresentar o que era uma disciplina optativa, o que era uma disciplina obrigatória, o que eram pré-requisitos. E a partir dessas informações, eu fui para casa e montei um fluxograma de como eu iria fazer esse curso para tentar realizar o sonho que tinha começado naquele momento de fazer as 3 modalidades de matemática. Essa organização foi muito importante no decorrer do curso inteiro e eu percebi nesse primeiro dia que a universidade ia me dar muitas oportunidades e que eu iria ter que fazer muitas escolhas, né? E assim foi. Eu participei de congressos, seminários, fui presidente do diretório acadêmico, participei de vários projetos dentro da universidade, iniciação científica. Eu vivenciei a universidade manhã, tarde e noite. Minha trajetória possibilitou, então, que dentro da universidade ainda, eu tivesse a responsabilidade de assumir a minha primeira turma como professor. Fazer uma universidade federal fez muita diferença na minha trajetória por eu ter que fazer muitas escolhas. Sei que não é a trajetória de todos, mas qual é a sua? Muito bom. Olha só. Muito bom, Douglas. Isso que você traz, que o Douglas traz no vídeo, além de ser uma narrativa que ele generosamente narrou, pra gente, né? Nem todo mundo quer narrar ou quer expor esse percurso, ela não é só do Douglas, ela é um tipo de narrativa, Paula, comum. E aqui a gente vai avançar nessa fundamentação de como que isso acontece, de como que as pesquisas apontam isso, e eu quero trazer para vocês alguns macrodados por algumas razões. Primeiro, porque às vezes a gente acha que a nossa trajetória é única, porque a gente não tem a percepção do todo. Então, a gente fica pensando que assim, puxa, foi difícil só para mim. Será que outra pessoa sofreu isso também? Será que também falaram que não era bom fazer pedagogia? Eu, quando fui para o magistério, me falaram mesmo. Magistério não é coisa de menino. Professor que falou aqui, né? Ganha pouco. A professora Cássia Valéria, ela comentou: professora, você é doida, professor ganha pouco. Então, né? essa a história lógica do Douglas é uma história que retrata uma história de várias histórias desse Brasil que a gente possibilidades, tem por aí, né? Outras possibilidades, perfeito. Ela é um recorte de um menino que foi para uma universidade pública. E aí, Diego, desses relatos todos, como é esse cenário de formação de professores no Brasil? Você fez um mestrado sobre isso, né? Você fez um mestrado sobre a formação desses professores, dessas escolhas e disso que o Douglas relatou, né? Ele fez as 3 matemáticas ao mesmo tempo, né? Ele comenta, nós somos amigos pessoais, que ele passava fome, porque não dava nem tempo dele comer. Né? Vamos para o roteiro? Põe a tela para mim, Laure, que aí a gente responde essa pergunta da Paula. Essa pergunta da Paula é fundamental para a gente seguir. Então, ó, o curso de pedagogia, com um total de 714 mil matrículas em 2007, é o curso com o maior número de alunos. Maior parte deles é de escola privada. Volta um pouquinho desse dado, volta um pouquinho para a tela para mim aqui, Laure. Esse número, a trajetória do Douglas, que vai para a universidade pública, ela não é a maior representatividade de trajetórias de universidade. Ela é uma. É importante que a gente represente ela, mas ela é uma. Por que eu estou dizendo isso? O maior número de alunos das licenciaturas, hoje, o dado é de 2017,
ele é da pedagogia. Esse dado de 2017, de 590 mil alunos matriculados em universidade privada, 49% deles hoje está no ensino à distância, e aqui a gente não vai dar juízo se é melhor ou pior. A gente está fazendo uma análise de dados, não vou dar juízo se a licenciatura presencial, não presencial, é melhor ou não é pior. A gente está pensando que são possibilidades formativas, são percursos que existem para as escolhas que os jovens fizeram em se tornar professor. Essa escolha de se tornar professor, além da lógica de não necessariamente, mas de aluno, dos pais, famílias ou da sociedade não valorizar integralmente, ela tem marcas sociológicas, marcas sociais que são importantes de serem olhadas, né? Que são importantes de serem vistas. Então, a gente tem hoje a formação de professor na pedagogia quase 50% feita no ensino à distância. Talvez em outros momentos, em outros recortes temporais, não tinha isso pela lógica, obviedade, que a gente não tinha a tecnologia que tem hoje para formar à distância. Então, há que se entender que o percurso que o Douglas faz, que ele tem professores que inspiram, ele vai para a universidade sem saber o que é a universidade. Ele se matricula em 3 cursos. Os pais também não conseguiam nem orientar, porque não tinham cursado pela universidade. Então, esse capital de cultura que o Douglas vai discutir lá é o retrato de muitos professores brasileiros. É o retrato de muitos professores, de serem o primeiro da família a chegar no ensino superior. Eu lembro, certa vez, quando eu entrei no mestrado, e eu era muito menino, tinha 22 para 23 anos, e um tio meu, operário, fala assim, olha, eu não sei o que é, mas deve ser bom se você está fazendo. E não sabe o que é mesmo, porque a academia, o universo universitário, a universidade, ainda é um privilégio, ainda é para poucos, infelizmente. A maior parte da população não está presente nesse espaço, e para o professor, isso também para a família do professor, é o que eu brinco, né? Como eu disse já em outra live, a família inteira faz o curso junto. Sim. O curso junto. Mesmo que não entenda. Literatura. Mesmo que não entenda o que está sendo discutido, mesmo que não compreenda a profundidade do que as aulas que você faz, as leituras que você faz, a família inteira acompanha. E mesmo que tenha resistências no começo, eu vou falar mais para frente, vou dizer isso, essa resistência vai sendo transformada em orgulho. Essa resistência do começo, ela vai sendo transformada em orgulho, porque vai conhecendo, entendendo o que é essa carreira. É importante pensar isso, é importante a gente perceber que os dados mostram que a gente tem pensando o macro, pensando como política educacional, a gente tem muita coisa para avançar com seriedade, a gente tem que firmar compromissos públicos de melhoria da formação de professores, e não é o discurso de achar que o não sabe o que faz, não é olhando para o sujeito, mas é olhando como macro política de formação de professores e entender que é necessário a gente olhar para essa formação e dialogar com as universidades, dialogar com quem está oferecendo a formação desses professores, né? São pontos, Paula, que são importantes que a gente diga sobre esse cenário. Quem é o professor que vai? Eu vou pedir para a Lauri, Paula, colocar mais uma tela para mim, ou a Bruna. Eu quero a tela 5. Né? Segue aí, eu quero a tela 5. Aliás, o trabalho que está citado aí é muito importante. O trabalho do professor Locatelli e do Diniz. Muito importante esse trabalho, está no referencial bibliográfico. Essa tela, ela diz algumas coisas. Olha os dados de pesquisa da renda dos estudantes, de quem faz as licenciaturas. E eu fiz uma bolinha aí no verdinho, na renda dos professores que cursam pedagogia.
70% dos estudantes de pedagogia têm uma renda familiar de até 3 salários mínimos. Isso diz. O dado, ele diz alguma coisa. 88% dos estudantes de pedagogia têm uma renda familiar que chega até 4 salários mínimos e meio. Volta aqui um pouquinho, Bruna. Pode tirar esse indicador. Esse indicador do quanto ganha o estudante, a família do estudante, e outras coisas do acesso à cultura. Então, o que o estudante das licenciaturas luta para conseguir a compra do livro, para conseguir o acesso ao material, para conseguir a visita ao museu, é um esforço hercúleo. É um esforço hercúleo, porque a gente está falando de famílias, 88% das famílias tem até 4 salários mínimos e meio. 70% desse número do estudante de pedagogia ganha até 3 salários mínimos. Renda familiar. Renda familiar. Então, tem um traço social de quem vai para a pedagogia. É claro que, ao analisar isso, aqui a gente não vai tratar com qualquer tipo de preconceito. Não é porque o estudante das camadas populares, das camadas trabalhadoras, que ele não sabe. Então, assim, que ele é pior. Ao contrário, a gente olha para essas histórias e consegue perceber o quanto que a universidade e a docência muda as trajetórias. Exatamente. Aí, quando a gente pensa na narrativa do Davidson, quando a gente pensa nas nossas narrativas, eu cresci na periferia, na zona leste de São Paulo, eu fui aluno de escola pública. Então, assim, também, quando a gente pensa na construção dessas narrativas, é perceptível o quanto que a relação com o conhecimento, quanto que a universidade é transformadora. Essa lógica transformadora de pegar estudantes, egressos de escola pública, em sua maioria, eu vou apresentar o dado mais para frente, egressos de escola pública, que tem renda familiar de até 3 salários mínimos, e coloca essas pessoas, passa pela universidade, essas pessoas passam pelo ensino superior, seja ele EAD ou não, seja ele público ou privado, eles passam. E essa universidade é transformadora, ou o ensino médio. Eu trago o Saco Libano está aqui atrás, lembrei dele. O Libano, que a educação, a escola é o bastião de civilidade. Essa escola que transforma, que é transformadora, é o bastião. Tem um outro dado que eu coloquei no PPT que a gente vai falando, vai lembrando, viu, Paulo? Vai lembrando. A gente vai falando, vai lembrando. Tem um indicador muito interessante, porque o professor, em sua maioria, ele volta para trabalhar de onde ele veio. Ele não acessa necessariamente outros territórios, ou são territórios muito parecidos, mas ele trabalha no território que ele cresceu. Conhece os meninos que ele trabalha. Faz a diferença, ele faz parte daquele bairro, ele conhece como que é. Gente, a primeira escola que eu comecei a dar aula, eu já contei essa história inúmeras vezes, mas eu não canso de contar. A gente é novo, não entende nada da vida. Eu passei no concurso, assumi um cargo na Prefeitura de São Paulo, escolhi a escola na rua da casa do meu pai. 4 quarteirão da casa do meu pai, me achando o bonzão, porque passei, escolhi, eu tinha um Fusca 82 na época, escolhi, bobagem. Os meninos paravam no meu... Bobagem nada, a gente tem que se achar. Na época, eu podia andar sem camisa, agora não mais, mas eu já não podia camisa no quintal, não podia mais ir de shorts na padaria. Bom, brincadeira à parte, mas assim, a gente começa a trabalhar no território que a gente cresceu. O professor está muito próximo. É claro, vou fazer aqui um parêntese das questões de remoção, de acesso quando ingressa, às vezes acesso em vaga precária, às vezes está na cidade vizinha. Nada de romantizar, né? Isso, né? Tem questões pontuais desse ingresso na carreira, a gente vai falar disso, do ingresso que às vezes é precário ou não, mas nem todo mundo começa a trabalhar perto de casa. Esse ficar perto de casa é um retorno depois dos anos de trabalho que vai permitindo escolher mais próximo. Agora... Mas eu acho importante você trazer essa ideia de que o professor se sente um herói. Eu acho que isso deve ser valorizado, né? Resultado da sua pesquisa, eu acho que é fundamental todo mundo ouvir isso que você está trazendo, né? Então, eu resgato e ouvirei ela fala isso que você dito. A trajetória é muito significativa, porque, assim,
eu pesquiso especificamente, minha pesquisa de mestrado foi especificamente sobre os alunos do Cefam, os alunos do magistério. Mas, aliás, se tiver a turma aí assistindo, um enorme abraço, porque aquelas meninas são Olha, eu convido todos a procurarem para ler. Eu convido, às vezes elas não conseguem, mas eu convido. Essa trajetória do estudante, do menino que faz letras, da menina que faz pedagogia, do menino que faz... Essa trajetória, ela ganha muita representação e significado nos lugares que esses professores são egressos que não têm esse curso. Eu volto a dizer, em famílias que têm até 3 salários mínimos de renda, é muito comum que esse professor seja o primeiro da casa a fazer o ensino superior. É muito comum que seja o primeiro, não é da casa, da família toda. É da família. Então, assim, o peso de entender essa escolha, ela é muito significativa. Lauri, só passa para mim para o outro slide, para o próximo, para eu dar um dado que a Paula me provoca, eu não posso esquecer. Não esqueço aqui. São alunos que, em sua maioria, vêm com dificuldades de língua, da leitura, de compreensão, de escrita, que são provenientes, esses são os estudos da professora Bernadette Gatti, que são provenientes dos sistemas públicos de ensino e que tiveram poucos recursos, né, que nos permitido acessar essa riqueza cultural, esse acesso à leitura, teatro, cinema, eventos. Não é que a culpa é do sujeito, é que o trajeto, o percurso de acesso à cultura dele foi aviltado, porque não tem acesso. Cinema é caro, teatro no Brasil é caro, comprar livro no Brasil é caro, menos os da FT, que é barato, mas não caro. Mas, assim, ter acesso à cultura, ter acesso a isso, tem preço. Tem preço. Então, parte dos de licenciatura, eles fazem isso com esforço e hercúleo, deixando de consumir indumentária, vestimenta, deixando de consumir outras coisas para poder comprar livro. Eu lembro do indicador, pode avançar mais, por favor. Eu lembro do indicador, quando eu coordenei curso de pedagogia, na época que tinha FIES e ProUni, teve época no curso de pedagogia, Elaine foi professora junto comigo no curso de pedagogia, teve época do curso de pedagogia que 92% eram alunos bolsistas, de ProUni, de FIES. Isso diz. E aí, é o que eu avanço aqui, ó. As condições de renda desse estudante. Se nós somarmos aqui, ó, não tem renda e os gastos são financiados pelas pessoas da família. Chega a 21% do estudante de pedagogia. Se somar esses 21% com os 32% que são responsáveis por renda da casa, a gente passa dos 53% aí, passa dos 53% de estudantes de pedagogia que são ou não tem renda, ou a que tem, ela é para ajudar em casa, né? Então, a gente tem que olhar para esse de faculdade, esse momento de faculdade, e reconhecer o quanto que é difícil. E olha, Paula, eu vou fazer aqui um esforço histórico sem querer ser anacrônico. Pode tirar a telinha, sem correr o risco de ser anacrônico. Hoje, a questão da informática, a questão do acesso aos livros, ajuda bastante o aluno a ter uma leitura. Eu vejo isso porque eu disponibilizo os textos que podem ser disponibilizados para no celular. Minhas alunas leem no trem, leem no ônibus. A gente vê o que faz. No nosso período de formação, eu me formei no começo dos anos 2000, Volney no começo dos anos 80, você nos anos 90. O nosso período de formação, o acesso às bibliotecas, aos livros, era mais difícil. Caro, livro caro. Eu, quantas vezes, não tinha computador em casa, eu precisava... de refeição para comprar livro. Isso, precisava ir para o laboratório da faculdade para poder fazer trabalho. Comia a merenda na escola porque não tinha na faculdade. Então, essa lógica é muito importante a gente colocar nessa escolha do professor. Como esses pontos de decidir ser professor, né? Agora, não é porque a gente reconhece as dificuldades sociais que a gente põe em pauta a competência. É importante isso. Você sabe que, enquanto você falava, eu ficava pensando o quanto o professor é guerreiro, né?
Opa, Porque, opa. assim, você está falando maravilhosamente bem, e é o seu mestrado, é a sua pesquisa, é o seu lugar de fala, É a o vida, quanto né? isso, né, a sua vida, você estuda isso, e, gente, quando a gente conversa, vocês não têm noção, Diego, é isso que vocês estão vendo. Ele começa a falar, eu fico... É que eu falo muito, então às vezes eu corto o Diego, ele tem que me cortar. Mas, Diego, a gente fica, assim, encantada do seu conhecimento, do seu nível de informação em relação a isso. Mas quando você fala desse histórico do professor, a imagem que eu tenho é desse professor herói mesmo, né? Eu já disse, é desse professor guerreiro, que Uhum. apesar de tantas dificuldades, ele consegue vencer e sobreviver. Só que vamos resgatar aqui um quadro que a gente criou para falar sobre isso. A gente tem aqui, ó, antes de chegar no quadro, tem uma professora que me fez lembrar de uma estagiária que nós tivemos, a Ariana Bimbati. Ela fez um relato bem bonito, tá? Eu não queria nem pensar em educação, meu sonho era ser policial. Fiz pedagogia à distância para agradar meu eterno pai, mas agradeço a Deus, pois me encontrei na educação infantil. Olha que relato lindo, né? Sensacional, sensacional. Muito bonito, muito bonito. E aí uma outra, as histórias, a Elba Coelho, as histórias nos definem, fazendo recortes temporais. Há muitos anos o professor era muito valorizado em todos os aspectos. Elba É. Coelho, esse é o nosso propósito na websérie Profissão Professor. Vamos nos unir, né, na hora de todos os professores se verem como personagens principais e assumirem o lugar dessa fala. O Diego está trazendo esses aspectos de história, de pesquisa, para que a gente tenha essa característica. E agora a gente vai brincar. Fala, Ai, por fala, favor. depois eu falo para a Elba. Elba, Fala já. já vou falar, então, Elba, que está aí assistindo com ele. Assim, quando a gente coloca na linha do tempo, há momentos de subida e de descida de valorização. Não é linear, não. Tem momentos que o professor é mais valorizado, tem momentos que é menos. Isso no histórico. Se a gente recortar de 1900 para cá, a gente tem momentos de altos e baixos, tá? E isso é uma macroestrutura, que não é só no Brasil, não. A gente consegue perceber esses movimentos num olhar internacional, de movimentos de valorização e de desvalorização. Isso que você fala é certinho. Vamos lá, Paula, vamos para Olha só, a gente criou uma isso aí. sketch para tratar de assuntos que são muito delicados, né, no espaço escola. Ele é uma sketch de brincadeira, de ironia. Nós somos personagens, então é muito importante que vocês agora nos vejam com o olhar da ironia, da brincadeira. Eu vou virar uma persona, o Diego outra, o Douglas outra, o Vonei outra, mas é um momento de diversão para que a gente reflita sobre a escola como esse lugar que nós estamos sempre. E que É uma muitas vezes caricatura, né, Paulinha? é uma caricatura, né? E que muitas vezes esses papéis existem e nós nos cegamos para eles, né? De repente sabemos que estão lá e fingimos que não vemos, né? Mas eles estão lá. Então é hora de uma coisa que é muito importante, ouvindo o Diego, isso fica muito claro. O conhecimento ilumina, traz luz, e quando ele traz luz, ele traz a necessidade de mudança, né, de transformação. E essa é a narrativa, né? A narrativa, ela sempre traz a importância da transformação, senão não é narrativa, é Perfeito. relato. É isso A aí. gente está trazendo uma websérie para mostrar a transformação. Então, vamos ouvir aqui agora o quadro Isso Não Acontece Acontece na sua escola. Olá, alunos, estamos aqui mais uma vez na nossa aula de projeto de vida. Hoje nós vamos ter a apresentação do nosso querido aluno Davidson Cauê, falando para nós qual é a profissão que ele escolheu dentre aquelas que eu apresentei semana passada. Engenharia, medicina ou direito, Davidson Cauê. Para ouvir a sua apresentação e me ajudar na avaliação, eu chamei o querido professor de matemática, professor Carlão, o querido professor de literatura, professor José Augusto,
e você terá 3 minutos para fazer a sua apresentação. Que profissão dessas profissões maravilhosas você escolheria para o seu futuro, Davidson Cauê? Oi, professores, tudo bem, professora? Professor Carlão, professor José, tudo bem? Eu pesquisei bastante essa semana, estudei bastante, vi vários vídeos, lembrei de muita coisa e eu escolhi fazer pedagogia. Tem coisa Escolheu bacana, o quê? Quer ser professor? Tem coisa bacana, pedagogia, professor. Pedagogia, mas você é menino. Como assim, pedagogia? José Augusto, coisa bonita, bacana. Ele é o nosso melhor aluno. Você tem nosso aluno nota 10. Você tem condições de passar em primeiro lugar. Zé Augusto é romântico, Zé Augusto. Para, Zé Augusto. Deixa o menino falar. Pare de pôr ideias na cabeça dele. Ô, Davidson, você é o melhor aluno que a gente tem. Você tem condições de passar em primeiro lugar. Por favor, olha o meu estado. Nas melhores universidades. Você quer que ele acabe assim? José Augusto, deixa o Davidson falar. José Augusto. Ana, a gente Carlão, fale, por favor. Vou contar isso para esse menino. Eu trabalho domingo, eu trabalho segunda, terça, corrijo prova final de semana, eu não tenho tempo. Esse menino é inteligente, ele pode ser médico, profissões do futuro, sabe aquelas José Augusto. Pedagogia. Deixa o Davidson falar. Olha, presta atenção, Davidson Cauê. A sua nota é 0. Você terá a oportunidade de apresentar o seu trabalho na próxima semana. Manda fazer de novo. Pense bem, é de novo que você vai fazer. Você terá que escolher. Você já falou com seus pais sobre essa escolha? Por favor, medicina, direito ou engenharia. É a sua chance de decidir o projeto de sua vida. Tudo bem, professor. Eu não consigo assistir essa sketch sem dar risada. Eu vou pedir desculpas, mas eu fui para os comentários e muita gente estava colocando que é assim mesmo, né? É assim mesmo. Você é louco por escolher essa profissão, a outra profissão é melhor. E veja que, assim, às vezes, até o próprio professor julga a escolha do Davidson Cauê, né? E aí me lembrei de... Fala. Pode falar, Diego. Conclui, que aí eu já engato no slide. Eu lembrei de um comentário de uma professora que falou aqui que ela escolheu ser professora incentivada por uma professora do médio. Veja que o professor José Augusto, né, a persona José Augusto, ele incentiva a escolha do Davidson Cauê, da nossa personagem. E o professor Carlão, ele incorpora aquilo que você falou, que passou, né, Diego? Sim. Quando você falou que ia fazer pedagogia, que alguém disse para você, mas você é menino, né? Fazer magistério como? Essa sketch, Paula, a gente caricaturou, claro, pesamos na tinta, né? Pesamos a mão para ficar mais caricato. Mas ela, assim, a primeira coisa que a gente precisa analisar ao olhar essa sketch é a ausência de percepção identitária do professor. A gente está falando aqui que 89% dos professores são egressos das camadas trabalhadoras, que é justamente a educação que transformou a vida dessa parcela da população. E é muito comum a gente perceber que a ida de um para a universidade arrasta outros. Então, assim, é muito comum que um irmão que vá fazer um ensino superior, ele leve outros familiares que estão ali ao redor, à periferia desse núcleo familiar. Então, a primeira coisa que a gente precisa perceber é que há uma ausência de percepção identitária, de onde eu venho, quem eu sou. Eu tenho um trajeto. É preciso reconhecer esse trajeto de origem para valorizar a carreira. Não adianta a gente ser ingênuo de achar que valorização de carreira vai partir de qualquer brilho, seja de A a Z. Pode ser de vermelho, azul a amarelo. A parte dessa valorização do professor, ela é de constituição identitária, é de reconhecimento de quem somos. E aí é importante, quando do artigo que eu coloco no material, enquanto elas colocam a tela para mim, coloca a tela para mim, eu acho que é a número 15. Aliás, deixa eu só falar que é importante chamar a atenção que há um artigo para o professor depois
consultar, escrito por você e pela Elaine, maravilhoso, Isso. fundamentando toda essa sua discussão, né? Está lá no Gestão em Foco, na FTD, no conteúdo aberto. Gestão em Foco, tem um artigo lá que escrevemos juntos. Passa mais um, quem está cuidando para mim? A Bruna. Vai no... Isso, tá aí, na autora. Aí. Então, a gente tem que ter uma percepção identitária, Paula. Olha aí. 80... A gente está falando que 86% dos professores são egressos de escola pública. Não é um número pequeno. A gente 86% dos professores são egressos de escola pública. Avança aí para mim. A gente está falando que é uma média de 70% dos professores são formados no ensino privado. 70% dos professores são formados na instituição privada. E repara, é sabido que o aluno faz escola pública e vai ter que pagar a universidade privada. Isso é, no mínimo, uma incoerência do sistema nacional. Isso é, no mínimo, uma incoerência da política educacional de formação de professores. O aluno vem da escola pública e ingressa na universidade particular. Esse aluno, ele trabalha em atividades, em ocupações que ganham pouco. Ele é egresso do ensino médio, normal, às vezes não tem curso técnico, e ele vai ocupar posições de trabalho que às vezes a remuneração é baixa, às vezes não, a maioria das vezes a remuneração é baixa. Então, você tem a instituição privada ocupando grande parte da formação. E é por isso que eu não gosto daquele discurso de que a universidade A ou B é melhor do que a universidade C e D. A gente tem que ser muito cauteloso. Quem segura a educação brasileira é o professor formado na universidade privada. E não cabe esse discurso, essa análise pequena, que um é melhor que o outro. Tem diferenças e que precisaria colocar uma lupa enquanto essas diferenças são positivas ou negativas. Então, seria leviano só dizer que uma é melhor que a outra. Não, não é. É necessário olhar com profundidade nas duas, porque as duas deixam lacunas formativas. Uma de vista didático, a outra talvez um ponto de vista metodológico, e as duas têm problemas que precisam avançar na macroestrutura. Avança para mim aí, Bruna. É necessário a gente perceber, avançou? Então, a maior parte desses estudantes, quando saem da universidade, ele tem uma condição de segurança, de estabilidade econômica. Lembra que eu coloquei lá no começo que a renda média da família é baixa? Da família. Sim. Que 80% da renda chega a 3 ou 4 salários mínimos. Então, quando esse estudante se forma, ele tem uma condição de estabilidade na carreira. Então, a gente não pode desconsiderar que há um avanço sensível para essas famílias. Esses professores, essas professoras, eu vou falar no feminino, porque o magistério ele é eminentemente feminino, em sua maioria, tem dados que indicam que essas professoras assumem casas das mães, dos familiares, e essa estabilidade na carreira é positiva para a sua origem, considerando a sua origem. Então, esse conhecimento identitário é fundamental para a gente falar das trajetórias dos professores. Avança para mim mais um, Bruna. Avançou? Está aí falando dessa atuação principal. Paula, tem uma pergunta muito importante, que é assim, o professor ele se forma para ser professor? Ele se forma desejando ser professor? Então, quando entrevistado, isso aí são dados do INEP, mas é a pesquisa do ENAD, pesquisando, os dados estão pesquisando alunos concluintes dos cursos de licenciatura. O artigo dos professores está na revista regional, está na referência aí, bibliográfica, vale muito a pena ler esse artigo. E assim, o professor ele se forma para ser professor na pedagogia, de 67% em 2007, diz que sim, que quer ser professor, que se forma para permanecer na carreira. Tem uma diferença na educação física e na biologia,
por uma lógica estrutural que tem outras oportunidades de trabalho. O curso Isso é muito interessante. O curso de educação física abre outros horizontes quando o menino faz bacharelado. E o curso de biologia também abre outros horizontes. Mas é muito comum perceber que tem alunos também que dizem que vão fazer o curso superior como trampolim para outros. Porque vai pagar direto aquele outro. Né? Então, é importante perceber essa lógica que o professor, em sua maioria, 70% aí na média, em sua maioria, ele está se formando para ser professor. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Permanecer professor. Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Olha, a gente viu a história, né, dessa sketch, isso não acontece na sua escola, e você sabe que é engraçado, Diego? Muitos professores estão aqui dizendo que acontece sim. Olha, eu quero dizer que o Rodolfo Henrique foi meu estagiário lá no colégio onde eu trabalho, um professor de excelência e que tem essa trajetória toda que a gente está conversando, como a minha, como a sua, né? E ele disse assim, as falas estão bem exageradas, né? Ele fez assim, olha, nossa, as falas parecem absurdas, mas retratam fielmente a realidade. E a Mileide Martins escreveu assim, é exatamente assim que acontece quando alguém da minha turma falava que iria seguir o magistério. Até os professores nos aconselhavam a escolher outra coisa. Então, olha que interessante, você está dizendo agora, né, que a sua pesquisa mostra que quem cursa pedagogia, sim, continua sendo pedagogo. É interessante você trazer isso, porque o meu marido é professor universitário de educação física, eu não sou pesquisadora no assunto como você, mas ele me trazia muito essa questão, né? Ele falava, Paula, é interessante no curso de educação física, por exemplo, que eles dizem assim, não, mas eu não vou ser professor, eu vou ser personal. Paulinha, né? Pode tirar essa tela aí, Bruna, por favor. Paula, isso que você coloca é uma percepção muito importante. Por que ela é importante? Quiser voltar nos dois. Por que ela é importante? Primeiro, a gente precisa reconhecer que a escola é a escola integral, da educação infantil ao médio. Para pensarmos em recuperar identidades, em perceber identidades, a gente tem que entender que a escola é escola, que o professor do ensino médio não é mais importante que o professor de educação infantil, que a professora de educação infantil ela é tão importante quanto o professor universitário. Como é bom discutir isso, gente. Essa construção identitária, e não tem problema se qualquer estudante de geografia, de história, de qualquer licenciatura, quiser ir para outra carreira, quiser trabalhar... Posso fazer um parênteses? Eu preciso falar isso. Professores, levem isso para a escola de vocês. Quem não estiver assistindo, se você está assistindo ao vivo, mas mais ninguém da sua escola está assistindo, leve depois a gravação para a sua escola toda. Né? O Diego acabou de falar. Nenhum professor é mais importante. O professor do médio não é mais importante que o do infantil. Diego, o que você falou agora, precisava de um marca-texto. Desculpe, por isso que eu te cortei. A gente precisa lembrar dessas coisas. Não há problema de qualquer estudante pensar em outra carreira, não tem problema algum. Do estudante de licenciatura em educação física, trabalhar na academia e lecionar, não tem problema. A gente só tem que ficar atento quando essa escolha diminui a escolha do outro. Quando a escolha é motivada para diminuir. Eu compreendo que tem professores que trabalham em laboratório. Eu trabalhei com um professor de química excelente, e ele trabalhava em laboratório durante o dia e lecionava à noite. E ele deveria ser um ótimo químico de laboratório, porque ele estava há 20 anos na empresa, e ele era um ótimo professor, e as turmas eram apaixonadas por ele. Não tem problema. O problema é a gente achar que isso, que essa diferença, essa escolha, pode diminuir a outra, né? Então, as licenciaturas, de um modo geral, acaba abrindo outras possibilidades de trabalho, de empregabilidade, de profissionalização pós a formação. E as licenciaturas, então, educação física, biologia, história, geografia, tem outros campos, né? Tem outros campos. Recentemente eu fiz uma palestra para as minhas alunas sobre os campos da pedagogia também. Agora, a formação, os dados dizem que 70% dos pedagogos se formam para ficar na carreira. E a carreira é transformadora de vida. Para trazer uma pergunta. Em que momento
né? E assim, para quem a carreira do professor, então, se torna atrativa? Para quem é atrativa? Veja, quando o próprio professor, lá no nosso sketch, e a Milady traz isso, né? Quando o próprio professor aconselha o aluno a não escolher ser professor, quando o aluno da faculdade de educação física desdenha o professor, dizendo, imagina, eu não vou ser professor, eu vou ser personal. Para quem a carreira do professor é atrativa? E aí eu aproveito, lembrando da nossa hashtag FTD Educação, hashtag profissão professor, conte por que, professora, sua carreira é atrativa. Eu vou dizer para mim por que ela é atrativa. Ela é atrativa porque eu aprendo todo dia. Conta para mim, por que a carreira ainda é atrativa para professor, Diego? Perfeito, perfeito. Você também estuda isso e sabe infinitamente. Vamos retomar lá, para mim, aqui está como slide 11. Bruna, é o slide depois das pizzas aí, do gráfico de pizzas. Esse slide ele vai trazer antes, vai voltando um pouquinho. Depois do gráfico de pizza, para mim está 11, mas eu não sei que número que está para você. Volta aí. Volta mais um. Aí, isso aí. Esse texto aqui é muito importante, né? Ele é muito importante, porque assim, ele vai dizer com clareza que para a maioria desses estudantes, a conquista da universidade traz uma situação de avanço, de uma situação de pobreza para uma realidade mais segura de estabilidade econômica. Preste atenção no que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que é suficiente atualmente. Presta atenção. A gente não pode romantizar e achar que valorização é só beijo de abraço. Valorização é pecúnio. Valorização é dinheiro, pagar, dar condição de vida para o professor. Então, não é só romantizar, mas, assim, considerando a trajetória, a grande parte desses professores, esses 80% que ganhavam até 4 salários mínimos, eles têm estabilidade quando iniciam a carreira. Tem estabilidade com chances de progressão. Então, isso é um elemento de permanência. Pode tirar, Bruna, pode ir para o outro. Isso é um elemento de permanência, tá? Esse elemento de permanência, de busca de estabilidade, melhoria, tá junto com outras razões, que é da escolha. Que aí, essas razões, elas vão aparecer na pesquisa como vocação, essa pesquisa não é minha, essa é do professor Locatelli de Diniz Pereira. Vocação, importância da profissão e inspiração de professores. Tem dados sobre isso, né? Os que dizem que é vocação, na pedagogia, chega a 40%. Os que dizem que a importância da profissão chega a 21%. E os que dizem que a inspiração de outro chega a 8%. Agora, uma problemática... Eu vou pedir para a Bruna voltar um pouquinho, deixar lá na outra tela. Quero te fazer uma pergunta. Sim, manda aí. Obrigada, Bruna. Sabe, eu quero te fazer uma pergunta mesmo de leiga, eu não pesquiso esse assunto, tá? Sabe aquele dia que você fala, meu Deus do céu, exatamente porque eu que escolhi essa profissão, né? Você tem milhões de provas para corrigir, tem texto para terminar de ler para o doutorado, para o mestrado, tem o filho em casa chorando doente com febre, enfim. Aí você entra na sala de aula, né, pensando nisso, por que eu escolhi isso? E vem um aluno e fala, poxa, professora, olha o parágrafo que eu fiz seguindo a sua orientação, e você lê e fala, meu Deus do céu, aquele aluno que escrevia daquele jeito está escrevendo assim, eu estou falando da minha realidade de língua portuguesa. Perfeito. Tão importante, naquele momento, eu falo assim, puxa vida, agora eu entendi por que eu tenho 1000 provas para corrigir, por que eu tenho que ler o texto, a importância daquele papel que eu assumi ganha uma força tão grande, e parece uma bobagem, acho que ninguém, né, professores que estão nos ouvindo, né, Diego, acho que você também já passou por isso, acho que pouquíssimas pessoas entendem isso, mas nesse momento que você fala, meu Deus, é isso. Por isso que é importante esses reconhecimentos de identidades, por 10 minutos. Por isso que é importante esses reconhecimentos de identidades, sem romantizar. Também a gente também não pode lembrar ou achar que, ó vida, ó céus, toda profissão é melhor que a minha. Tem estudos já na área de proletarização docente que apontam
que apontam esse processo de proletarização do docente, esse processo de pauperização e de proletarização do docente, que são Apple, uma turma boa, fala disso daí. Então, assim, então, nessa lógica, o professor, ele coloca como vocação, quer avançar? Avança para mim 2 slides. Ele coloca como vocação, pode ir para o próximo. Por quê? De um lado, serve como um escudo ou uma proteção contra essa desvalorização do magistério, como a formação vale. E do outro lado, ela reflete uma ressignificação do próprio termo. Quem escreve é o Coelho de Diniz Pereira, isso daí. Tendo em vista o quê? Uma busca de construir sentido, de construir identidade. Quando a gente valoriza isso, e esse é uma luz para a gente pensar, essa valorização, que não quero nem entrar no debate de vocação ou profissionalização, porque tem um debate técnico aí. Sim. Por favor. De não achar que essa vocação é romântica, mágica. É romântica, né? Aconteceu um sonho. É profissional, professor. Exatamente. Numa escolha mágica, numa escolha... você é professor e tem questões materiais, objetivas do seu trabalho, da lida do seu trabalho. Exatamente. Como um médico, como um advogado, é uma profissão. Um advogado. Eu lembro, certa vez, trabalhando no projeto de vida com os alunos do ensino médio, e eu falei para uma turma queria fazer medicina e outra direito e tal, e eu comentei, você sabe que o advogado vai ler como qualquer outra profissão. Você sabe que você vai passar muito tempo lendo. Você sabe que você, como médico, você vai passar 12 horas num plantão, num quadradinho de 3x3, com uma janelinha ali em cima. Então, não dá para romantizar. Dá para romantizar que ser médico é Grey's Anatomy, que ser advogado é aquela série lá do advogado bonitão. Então, assim, toda a carreira tem dificuldades pontuais, que são macroestruturais e que vão desvalando na escola. O que é importante a gente pensar? Que, mesmo estando na gestão ou na sala de aula, há que se reconhecer essa profissão e fazer a defesa da profissão. Eu brinco que eu falo assim, porta dos professores, sala dos professores para dentro, a gente quebra o pau. Abriu a porta do professor, a gente tá junto. Exatamente. Porque senão é um debate que fragiliza. Avança um pouquinho. Senão fragiliza o não reconhecimento das identidades. Avança mais um, Bruna. Avançou? Não, antes, Bruna, desculpa. Então, esse debate entre vocação e profissionalização é para a gente perceber como esses processos formativos vão se dando, né? E aí, sim, percebe-se que o professor, principalmente de educação básica, enfrenta grandes dificuldades para se assumir como autoridade ou perito no campo. Pode tirar da tela, Bruna. Essa lógica do professor, a autoridade do campo educacional é muito importante, turma. Quem está me ouvindo, por favor, preste atenção nisso. É assim, não dá para economista falar de educação, não dá para psicóloga falar como eu tenho que alfabetizar meu aluno. Com todo respeito a outras carreiras, mas assim, quem entende de alfabetização no meu primeiro... Nossa. Quem entende de direcionar feudalismo no meu 9º ano, o professor precisa retomar a força do discurso, da narrativa, do que ele é. O professor não pode sempre jogar. E a gente tem 1000 aspectos para falar assim, um movimento de medicalização. Tudo é psicológico. Vamos ficar atento, peraí. Tudo é TDAH? Tudo é hiperativismo? Calma, vamos com calma, né? Como diria minha avó, vamos com calma nesse amor. Eu acho que assim, a escola está aberta a muitos discursos, né? O Nova traz até uma palavra muito interessante, a contributos de várias profissões na escola, né? E essa contribuição, né? Então, é o cara da tecnologia, com respeito a todos os tecnólogos, é o economista falando da escola. Então, quem tem que falar da escola é o professor. A gente precisa ficar muito atento, Paula, com isso, porque é exatamente isso. É uma natureza, Bourdieu vai chamar isso de campo. A gente precisa saber qual é o campo. Qual é o campo educacional? E quais são esses movimentos de quem tenta falar no campo? Me desculpe a franqueza, a FTD nunca me cerceou nada de falar. Mas, assim, estou muito preocupado quando é economista falando de qualquer coisa. Desculpa o termo, não quero, mas, assim,
é contador falando, é advogado falando, quem tem que falar sobre alfabetização é o professor. Quem tem que falar sobre é o professor. Não dias tem... eu vi uma propaganda que era assim, vamos ouvir o que o professor tem para falar. E era um anúncio. E a hora que eu ouvi aquilo, eu falei, mas que anúncio absurdo. Isso não é um anúncio, isso é comum, devia ser o óbvio. Não é né? fazer um discurso a nossa série. Não é fazer um discurso de não diálogo com outras áreas. É Lógico, claro, não é isso. Ela é interdisciplinar, ela é multidisciplinar, ela é pluridisciplinar. Mas o que eu digo é assim, esse processo identitário do professor, ele passa por uma nuance que é a sua construção profissional. E essa construção profissional, ela tem conhecimentos específicos do campo. Ela tem saberes, uma construção de saberes que são legitimadas no campo, sobre a educação infantil, sobre a alfabetização, sobre o 6º ano. São saberes técnicos, são saberes de pesquisa, é um campo de conhecimento. Então, essa valorização resta sobre esse campo de conhecimento. É isso. Essa retomada que o professor precisa fazer pós-pandemia é uma retomada de campo. Ô, professor, e aí eu quero fazer deixar aqui em grifado. O campo do professor é a educação. Eu sou de história, mas o meu campo é educacional. Eu sou pode ser geografia, mas o campo é educacional. O saber que nos une são os saberes de educação. O que costura a toalha em volta da mesa são os saberes de educação. Não é a especificidade do meu conhecimento. Não é a aula de história, estou falando de mim, não é a aula de história que fundamenta a escola, são os conhecimentos de pedagogia. Então, lembrando, um não é melhor que o outro, só faz sentido junto, só faz sentido quando está horizontal. Tem que horizontalizar isso. A gente precisa horizontalizar. E nesse retorno de pandemia, a gente precisa pensar qual lugar que eu vou ocupar, qual identidade eu vou assumir professoralmente. Que identidade... Diego, aproveitando essa questão da qual identidade que eu vou assumir, eu assumi a identidade de professor. Então, eu te pergunto, por que a gente continua, apesar de tudo isso, apesar, às vezes, dessa desvalorização do nosso discurso, continua sendo professor? Ô, Paula, eu sei que vou te dar 20 minutos. Final, eu sei que a gente está partindo para o final, mas eu digo uma coisa assim... A gente ainda tem 10 minutos, eu acho. Tem 10 minutos, dá tempo, né? Desembesta a falar, dá tempo. Mas, assim, há uma lógica que entre ser e estar. Há uma construção de ser e de estar. Quando perguntam para a gente, você faz o quê? Eu não respondo, eu estou professor. Eu respondo, eu sou. E essa lógica do ser, ela é identitária. Aqueles bancos universitários que nós passamos, eles são tão brutais porque eles nos forjam. Eles nos forjam. E a gente vai sendo forjado, professor, desde o primeiro dia, no pé da faculdade, no primeiro dia, quando põe o pé na faculdade, como o Douglas coloca, que não sabia nada. Eu entrei no ensino médio, no Cefam, eu tinha 13 anos. Eu não sabia o que era ser professor. Eu saí de lá sem saber ser outra coisa senão professor. Eu não penso em fazer outra coisa da minha vida que não estar na educação. Forjar, professor, é uma lógica identitária. A gente não tira o avental e deixa de ser. Você é professora no supermercado, na fila do banco. Eu cansei de dar bronca no cinema. Minha esposa é professora também. Se eu estou vendo bagunça no cinema, faz silêncio, arrumar a fila do banco, no supermercado. Você é professor. Eu tenho certeza que vocês aí, que estão assistindo, já deixaram o filho doente em casa para ir dar aula, porque tinha compromisso com a turma. Eu tenho certeza que vocês já compraram materiais com dinheiro do bolso, porque tinha que entregar o melhor possível. Tenho certeza absoluta. E inúmeras mulheres, nessa lógica de gênero, se a gente fizer um recorte de gênero, foi trabalhar doente, exausta, passou o final de semana preparando aula.
Mas eu vou agora defender os maridos. Meu marido é professor. Quantas vezes ele foi dar aula com os meus filhos doentes? E você, quantas vezes foi dar aula com os filhos doentes? Ou quando a gente não leva as meninas vão para a gente na faculdade da palestra, que é passando. É isso, os nossos alunos conhecem nossos filhos, nossa família. Ser professor é mais do que estar. Eu posso fazer crítica, às vezes, para um espaço para uma unidade de escola que eu estou, posso fazer crítica para uma conjuntura de lei, que está. Mas ainda, diante da crítica, a gente é. E, Diego, vou aproveitar essa linha, né? A gente é professor. Existe uma mudança entre o tempo histórico e a permanência na carreira? Né? Então, a gente termina com essa pergunta. Perfeito. Essa Existe pergunta é sensacional. Paula, essa lógica de ser professor, ela tem diferença no tempo. Então, assim, o significado, o sentido, as leituras de ser professor. Então, e eu não quero aqui fazer o discurso simplista de que o professor mais antigo é melhor ou pior do que o professor recém-formado. Isso é simplista. Exatamente. Ou vice-versa, né? Ou o professor que é recém-formado é pior do que o mais antigo. Não, isso é análise simplista preconceituosa. Há uma narrativa dos tempos de ser professor. Os anos 80 traz marcas teóricas, bibliográficas, tem leituras dos professores que se formaram nos anos 80, tem leituras dos professores que se formaram nos anos 90. Não é porque todo mundo fez pedagogia que todo mundo leu a mesma coisa. Esse reconhecimento da leitura de mundo e da leitura de quem é o outro é fundamental para a gente entender como professor. Porque às vezes eu estou na sala dos professores, eu estou ali fitando a outra professora, pensando assim, nossa, mas ela nem sabe isso de Piaget. Ué, ela pode não saber de Piaget, mas ela pode conhecer outra coisa. Mas ela sabe da bala. Nossa, mas como essa professora fez isso, ela não leu aquilo? Pode não ter lido. Pode não ter lido. Eu também. Deve ter texto que eu também não li. Essa construção identitária, ela é muito plural. Eu fico imaginando... Você já está entrando em outra história, hein, Diego? Eu estou achando que você está entrando na história do próximo episódio, que são as histórias que nos tecem. Que história que nos tecem? Que leituras que nos tecem? Esse episódio é muito interessante, porque o que você traz, né, do julgamento que eu faço do outro para achar que ele leu o que eu li, é fundamental hoje na escola, né? Eu queria partir para o final, deixando essa porta aberta mesmo para as leituras, para as trajetórias, e lembrando que, assim, não tem modelo único de formação. Tem o seu, tem o meu, tem o nosso. É importante, às vezes, tirar a cabeça do casulo, olhar para cima, ver o todo. O professor, ele é forjado nos bancos universitários, mas ele é forjado no banco da sala dos professores, ele é forjado no corredor, ele é forjado na educação continuada. Esses sentidos e significados que forma, não é só o nosso número funcional, que forma o nosso RG, porque eu não sou o Diego sem ser professor. Eu só sei ser o Diego professor. Eu só sei ser o Diego sendo professor. Como é a maioria. Vocês são chamados pelos vizinhos, vocês são chamados pelos parentes, vocês são vistos na rua, na chuva e na fazenda como professor. Não tira o casaco, né? E aí, essa lógica de ser professor é uma experiência. La Rosa vai dizer assim, a experiência é o que nos passa, é o que nos acontece e nos toca. Quando Jorge La Rosa está falando dessa experiência, não é só o sentido de ter feito alguma coisa, mas é o sentido de ter sido transformado por fazer alguma coisa. É essa transformação que toca, que é profunda, que marca a nossa mudança de vida, desde a perspectiva mais simples do que tem a mesa, até a perspectiva do que a gente lê, do que a gente forma. É essa experiência que forja ser professor. Pode tirar, Bruna. E aí, Benjamin vai falar lá, nunca se passaram tantas coisas, mas a experiência cada vez é mais rara. É importante que a gente olhe para as experiências, que a gente olhe para os nossos colegas, que a gente olhe para as nossas leituras
e reconstrua, reconheça, revisite nossas identidades professorais. Que essa identidade professoral é o que vai marcar o professor. É essa identidade que vai fazer a gente continuar dando aula, a gente continuar atendendo o aluno na hora do intervalo, a gente dar aula remota, sem ser remota. A gente se vira. Porque, a essência, nós somos professores. Nós somos professores. E isso está ligado ao ser, não ao estar. Ah, que lindo. Diego, olha, como eu disse, eu vou repetir. Professor, você deve ter percebido que nós temos aqui uma trilha formativa, que começa na terça-feira com uma live, como aqui nós fizemos. A live sempre vai convidar você, vai problematizar o tema da webinar, que acontece na quinta, e sempre existe um texto, né, no site da editora FTD, para que você tenha um texto mais teórico no conteúdo aberto, para você ter essa sua formação, essa sua discussão, e para levar para a sua escola. Então, eu disse e repito, quem não pôde assistir ao vivo, depois esse vídeo fica gravado, leve para a sua escola, abra a discussão. Faça momentos formativos disso, abra o debate. Mesmo para a formação. Então, ouça, assista a live. Na próxima terça-feira nós teremos uma live comigo e com Douglas, problematizando a questão que o Diego traz das leituras, né, que nos formam, né? Quem é a Paula? Quem é o Diego? Eu não li os textos que o Diego leu, o Diego não leu os textos que eu li, e eu não posso achar que o Diego tem o mesmo pensamento que o meu e julgar o Diego a partir das minhas leituras. Achar que um é melhor ou pior por exatamente. Cursos, né, Paula? Discutir leituras hoje é fundamental, e quais as leituras, e o que é leitura, e será, Diego, você vai contar uma história muito legal, que você já me contou, e que vai fazer parte dessa webinar quinta-feira que vem, e será que nós fomos formados para ler? Né? Quantas vezes nós somos massacrados, né? E essa identidade professora é uma identidade que muitas vezes se cobra. Vamos parar e pensar e trazer essa discussão. Então, lembrando dessa trilha, assista a nossa live na terça-feira, professor, com Douglas e Paula, e a nossa webinar na quinta, discutindo a leitura. Que leituras nos formam professores, com duas convidadas especiais, Nélia Nascimento e Isis, de Salvador, para discutir esses dias, para discutir essa discussão. Ô, Paula, e é importante a gente lembrar, nesse período todo, que a gente está aqui fazendo formação, que a escola não parou, né, Paula? A escola está funcionando. Eu estou aqui, minhas filhas estão fazendo aula, eu agora estou de férias na faculdade, mas assim, estou fazendo aula, a escola não parou. Essa escola são esses professores. Eu ia falar isso. Eu adoro o ambiente escolar. Eu sou fruto de escola, minha vida inteira eu passei em escola. Eu gosto de barulho do recreio, eu gosto de apelido dos outros, também gosto, mas eu gosto daquela muvuca de escola, de barulho mesmo, eu gosto de jogar bola com os meninos. Então, assim, a escola, ela não está naquele espaço, mas ela está acontecendo. Agora, a gente não pode ir embora, né, acabar aqui e esquecer de perguntar. Professor, você é professor, a escola continua acontecendo, né? E como que a gente vai fazer quando isso aí voltar? Quando esse trem todo passar, como que a gente vai continuar sendo professor? Esse é um momento de profunda reflexão sobre a nossa carreira. Esse é um momento de profunda reflexão sobre a nossa identidade. É importante voltar e reposicionar algumas coisas. Essa é a hora. E se a escola não parou, é porque nós não paramos. E aí, enquanto a gente foi falando, eu escrevi um monte, porque essa é a nossa história. E o próximo capítulo, professor, é as leituras que nos fazem professor. Professor, essa história é sua, não é só nossa. Por isso, esteja convidado para a próxima live e para a próxima webinar, para a gente discutir as suas leituras, as nossas leituras. Professor, seja a sua história. E acredite, você é a personagem principal do webinar, da websérie Profissão Professor. Grande abraço. Muito obrigada, Diego.
Um grande abraço, um grande beijo, e foi um prazerzaço ouvir você falar da sua pesquisa e tudo mais. Muito obrigada, Lauri, Bruna, Beijo a todos. Douglas, Diego, que estavam todos aí. Gravamos no tempo certo, hein? Ó, Douglas e Rui, que estavam aí atrás. Beijão, gente. Compartilha e segue lá. E hashtag Profissão Professor.